Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. A nossa convidada de hoje é a doutora Ellen Manfrim. Ela faz parte da equipe da Clínica Integrar de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós vamos falar sobre TDAH, que é déficit de atenção junto com hiperatividade, e também sobre epilepsia. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem, Selma. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Pois é, obrigada pelo convite novamente. A doutora já veio aqui, esteve falando conosco sobre autismo, que nós estávamos falando que foi um programa super bacana. Até quando eu falei com a Natália, que é a nossa produtora, falei, Natália, ela já veio aqui e assim, é maravilhoso o programa com ela. Dá uma olhada aí no Facebook dela, a página dela é cheia de dicas, de artigo. Que é como nós falamos, né? É muito bacana poder passar essa informação para as pessoas, né? Informação de qualidade, né, Selma? Que geralmente a pessoa não sabe, né, qual que é o problema. E hoje, né, como eu falei, o nosso tema é TDAH. Bom, o TDAH é um transtorno neurobiológico de início na infância. Em geral, a gente vê os sintomas até antes da idade escolar da criança, embora não seja feito o diagnóstico ainda nessa época, em muitos casos, mas é um transtorno neurobiológico caracterizado pela presença de sintomas relacionados à desatenção, hiperatividade e impulsividade, sendo que esses dois últimos eles andam muito juntos. A criança hiperativa ela é impulsiva também. Então, a gente estava falando, vamos falar depois um pouquinho mais sobre esse diagnóstico que é muito interessante, né? Muito confuso, né? Na cabeça da gente também. É muito comum o TDAH? Então, Selma, é bastante comum o TDAH, é o transtorno neuropsiquiátrico mais diagnosticado na infância. Acredita-se hoje, através dos trabalhos todos que são realizados em torno desse assunto, que haja uma estimativa de 2,5% a 5% de crianças com o TDAH. E geralmente a criança ela já nasce com TDAH, desenvolve? Antes dos 4, o que a gente acaba vendo é muita hiperatividade, fica difícil às vezes abordar a questão da desatenção e tudo mais, pela formação do cérebro da criança, pela maturidade. E pelo fato, às vezes, de não estar indo para a escola. Pelo fato de não estar indo para a escola. Mas os pais de crianças diagnosticadas com TDAH, né, posteriormente, eles frequentemente relatam que as crianças, quando começaram a andar, elas tinham uma agitação motora muito importante. Fala, eu já tinha um filho, não era tão agitado. Daí esse, quando começou a andar, assim, era muito terrível, né? Aquela criança que ninguém segura. Então é muito comum ter esse relato dos pais da criança menor. Mas, claro, a gente não fecha o diagnóstico nessa faixa etária. A gente fecha em crianças um pouco mais velhas. Um pouco mais velhas. E é detectado geralmente pelos sintomas mesmo. Isso, é um diagnóstico exclusivamente clínico. E isso é muito importante ser falado. Nem sempre o médico vai fazer o diagnóstico sozinho. Como a gente conversou aquele dia do autismo, é importante uma equipe de saúde junto, mas o principal profissional que vai trabalhar junto com o médico é o neuropsicólogo ou o psicólogo especializado na infância. É importante que seja especializado na infância. Então, o diagnóstico ele é apenas clínico, a escola nos ajuda muito, a família nos ajuda muito, o relacionamento dessa criança, o comportamento em vários lugares ajuda muito na hora de cumprir o diagnóstico, mas não tem nenhum tipo de exame. Está muito na moda hoje a realização do mapeamento cerebral para diagnóstico do TDAH, né? Que é o eletroencefalograma associado a um mapeamento antes do término do exame. Isso não é diagnóstico, não é um exame que ajuda em nada, nem no diagnóstico, nem no tratamento. Porque é um bem comportamento também, totalmente comportamental. É claro que existem a nível de pesquisa científica alguns exames que podem ser utilizados para auxílio no diagnóstico, para ver quais são os tipos de substâncias que faltam no cérebro do paciente com TDAH. Mas isso é apenas a nível científico, que são as ressonâncias funcionais. Você vê exatamente qual neurotransmissor está diminuído naquela criança com a sintomatologia. Mas no nosso dia a dia não tem nenhum exame recomendado para o diagnóstico. Os exames que a gente faz são para excluir outros diagnósticos. Sim. Por exemplo, vai por eliminação. Assim, não é casos. bem isso, mas, por exemplo, se eu tenho uma criança com uma alteração de tireoide, um hipertireoidismo, essa criança ela pode ter uma agitação psicomotora decorrente disso. E não é TDAH. Exatamente, eu não preciso tratar a hiperatividade com remédio para TDAH, ela precisa tratar essa parte endocrinológica, né? Sim. Assim como algumas outras coisas que a gente exclui para afastar que sejam problemas que estejam causando aqueles sintomas. E é mais comum em meninos ou em meninas?
O sexo masculino ele é geralmente mais prejudicado quando a gente conversa sobre transtornos neuropsiquiátricos, especialmente quando a gente fala sobre o TDAH. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele é prevalente no sexo masculino e a sintomatologia em geral também é pior quando a gente aborda o tema da hiperatividade. Os meninos são mais imperativos mesmo. São, né? O TDAH ele tem uma divisão no seu diagnóstico. Você pode ter um TDAH que a gente chama de combinado, aquela criança que vai ser desatenta e hiperativa. Sim. Você pode ter um TDAH de predomínio desatento e um TDAH de predomínio hiperativo. O TDAH de predomínio desatento ele é mais prevalente no sexo feminino, enquanto o combinado e o de predomínio hiperativo é mais prevalente no assim, se fala muito, né? Criança imperativa, né? E como nós estávamos falando antes do início do programa, que existe aquela criança, né, que não para quieta, né? Eu conheço mesmo várias crianças que não param, né, super agitadas e não assiste nem televisão, né? Não consegue se concentrar na televisão. E aí você falou assim que às vezes são crianças que passam até por ser mal educadas. Essa questão da criança ser considerada mal educada é algo que sempre existiu, né? Isso que é taxativo, né, nas crianças com TDAH já existiu desde antes do diagnóstico inicial da doença, né, de ser descrita a doença em 1902, existe ainda hoje mesmo com tanto conhecimento. O que a gente precisa diferenciar é que existem crianças que são agitadas, que é a agitação própria da criança, que é a curiosidade própria da criança. Isso difere muito do TDAH. No TDAH, a agitação ela prejudica o desenvolvimento da criança, prejudica o relacionamento da criança. Também. Convívio social, prejudica assim, o global, né? O desenvolvimento global dessa criança. Então, uma criança que não consegue sentar para assistir um desenho, não termina o desenho, ela começa a fazer uma atividade, ela já troca, ela vai montar um quebra-cabeça, ela monta 2 fileiras, já muda para outra atividade. Ela vai fazer um desenho, ela rabisca fora do desenho porque ela não tem paciência para fazer todo o desenho. Ela tá brincando com os coleguinhas, ela não tem paciência de esperar o próximo, a vez do próximo, para que ela tenha a própria vez. Então, isso tudo acaba gerando vários conflitos para a vida dessa criança, vários prejuízos. Até, assim, eu tenho um sobrinho que estava falando que eu acredito que ele seja, assim, um pouco imperativo, e ele fica chamando muito a mãe dele, ele fica chamando ela o tempo todo. Eu falei assim, como você passa o dia assim com ele? Ela falou assim, ele faz isso para chamar minha atenção. E às vezes, né, faz parte da imperatividade. Exatamente. Isso também. E existem níveis? Sim, TDAH? Né? O TDAH, assim como os outros transtornos, ele é classificado em leve, moderado e severo, de acordo com o tamanho do prejuízo que o paciente tem, né? Prejuízo a gente tem que ter muito em mente que não é só prejuízo na escola, né? A gente pode ter uma criança que na escola tá indo ok, tá indo bem, Sim. com média, mas essa criança ela tem que passar o tempo todo, a tarde toda, o período livre dela todo estudando para ter aquela média. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o prejuízo do TDAH, quando a gente classifica os níveis, não é só um prejuízo educacional, ele vai ter prejuízo social. Doutora, esse primeiro bloco, né, passou rapidinho. Gente, vocês fiquem ligadinhos aqui na GRPTV. O Mais Saúde volta já com esse tema bem bacana para você. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje aqui com a doutora Ellen, que é neuropediatra. Nosso assunto hoje é TDAH. A criança, quando ela não tratada na infância, pode trazer problemas quando adulto? Pode sim, Selma. Tem muitos trabalhos, assim, a literatura científica é muito vasta em relação a isso, mostrando que por causa da sintomatologia do TDAH, né, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, essa criança corre um risco muito maior de ter problemas na adolescência e na vida adulta. E quais são esses principais problemas? Maior índice de envolvimento com substâncias ilícitas, tá? Álcool, drogas ilícitas, maior chance de desemprego na vida adulta ou alta rotatividade no emprego, maior chance de divórcio, de manter os relacionamentos, porque as pessoas com TDAH, com o transtorno, elas em geral têm uma dificuldade de manter relacionamentos muito grandes, então acaba tendo alto índice de divórcio.
a maior chance de acidentes de carro, atropelamento, ou devido à falta de atenção, de risco, devido à falta de atenção e à impulsividade, muitas vezes, que não permite que essas pessoas tenham um raciocínio apropriado sobre determinadas situações. Lógico. Exatamente. Um planejamento, né? Às vezes a pessoa não consegue se planejar adequadamente, às vezes ela se coloca numa posição de direção perigosa, e isso tudo afeta muito. Além de problemas na faculdade, problemas no estudo, problemas psiquiátricos comórbidos, porque a pessoa com TDAH não tratada, ela acaba sendo frustrada, a autoestima vai ser prejudicada. Então é muito comum a gente ter comorbidades psiquiátricas. Isso é uma coisa que eu sempre falo para a família. O TDAH não tem cura, tem a melhoria dos sintomas, a melhoria do prejuízo que o paciente tem. Muitos pacientes, inclusive, conseguem ficar sem medicação ao longo da vida, mas aproximadamente 50% dos pacientes vão precisar tomar remédio e continuar com o acompanhamento psicológico até a vida adulta. Então, o tratamento é somente medicamentoso? Não, o tratamento padrão ouro, né, o tratamento mais indicado e com melhor resultado é o medicamento associado à terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, de preferência na infância, com psicólogo especializado em infância e depois na vida adulta com psicólogo que atende adulto. Então, assim que os pais perceberem, né, já é bacana já estar procurando. Mesmo sendo criança, já começa com medicamento ou tem tem que esperar ter uma idade para começar com esse medicamento? Então, Selma, é até importante a gente fazer um parêntese que, assim, embora o tratamento medicamentoso associado à psicoterapia seja o mais indicado, nem todas as crianças vão precisar do medicamento. Tá? Quando eu tenho um TDAH muito leve, que não está tendo um grande prejuízo na escola, na vida social dessa criança, às vezes você pode tentar iniciar só com psicoterapia, fazer um período, 6 meses ou até mais de psicoterapia, e se os sintomas aumentarem, aí a gente institui o tratamento medicamentoso. Mas tem muita criança que acaba ficando sem porque os sintomas são brandos e não trazem tantos prejuízos, ela consegue ter um autocontrole melhor. Como, assim, tudo, nós sempre falamos aqui no programa, com todos os profissionais, a prevenção, né, é a melhor solução. Então, se já desde o início começa, então pode ser, né, que somente com a psicoterapia não precise mesmo do medicamento. Se for um profissional especializado, capacitado, a gente tem grande chance de conseguir deixar essa criança ou postergar o início, deixar que essa criança use um pouco mais tarde a medicação. E quando é a situação, né, do caso de precisar de medicamentos, isso é a vida toda, ela vai tomar medicamento ou estabiliza, né? Porque você falou que não tem cura. Não. Né? Estabiliza, recebe alta desses medicamentos, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, Selma. Hoje o que a gente sabe é que 50% dos pacientes vão usar uma medicação na vida adulta, assim, 50% mais ou menos. Os trabalhos mostram de 50% a 70%, quer dizer, não é um transtorno que tenha tanta chance de ficar sem a medicação, né? Mas existe muito adulto que consegue ficar sem. Em geral, o paciente que tem um predomínio de hiperatividade, ele tem uma melhora maior ao longo da vida. Por quê? Todo o nosso comportamento, a nossa agitação, a nossa maneira de se portar, o nosso freio, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer, tudo é controlado pela região frontal, né, da minha cabeça, a região anterior da minha cabeça. E isso, as vias, as conexões dessa região dentro dela mesmo e com o restante do nosso cérebro, elas vão amadurecendo ao longo da vida. Então a gente tem uma melhora dos sintomas, principalmente de impulso e hiperatividade, essa melhora é muito grande ao longo da vida. Tá? Mas aquele paciente que tem um predomínio de desatenção, essa melhora não vai ser tão evidente. Então tem muita criança, muito adolescente, muito adulto que vai fazer uso continuamente. Contínuo. Tem como saber quais são as causas do TDAH? O TDAH ele tem base hereditária, base genética. Então, é bastante comum que a gente veja numa criança que tem TDAH um familiar de primeiro grau que também tenha os sintomas ou que lá na infância apresentou os sintomas. É claro que é muito difícil a gente perguntar para o adulto como é que era na infância, você tinha esse comportamento ou não tinha, mas acaba que os avós lembram de como eram os pais da criança, você consegue alguma informação.
Mas é muito frequente que você tenha na família outras pessoas com os mesmos sintomas. Nós vamos entrar num novo assunto, né, que é sobre a epilepsia. Mas assim, o que nós vimos, né, do TDAH aqui é a base mesmo, assim, quem está em casa, quem está assistindo o programa, que note o comportamento, né, desses comportamentos todos que nós falamos, que é bom prestar bastante atenção, doutor. E eu acho bem importante a gente citar que 2/3 dos pacientes com TDAH, eles vão evoluir com uma outra comorbidade se não for tratado. O que significa isso? Se você não tratar essa criança adequadamente, daqui a alguns anos ela tem maior chance de ter transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade, tique, toque, vários outros transtornos psiquiátricos. São ligados. Exatamente, são as comorbidades. Então, quanto antes você tratar essa criança, menores são as chances de evoluir com outros problemas neuropsiquiátricos. Do nosso outro tema, que é a epilepsia, o que é a epilepsia? A epilepsia é uma desordem cerebral. Então, basicamente, é quando há uma descompensação da atividade elétrica do cérebro, causando uma crise epilética. Para que a gente possa falar em epilepsia, eu tenho que ter 2 ou mais crises num período maior de 24 horas, e a pessoa não pode ter nada que justifique essas crises. Não pode ser causado por uma intoxicação, ou uma febre, ou uma infecção, enfim. Tá, assim, nós estamos conversando, de repente tem uma crise. Isso. E de repente daqui 24 ou 48 horas, ou daqui um mês, um ano, eu tenho uma crise. A partir do momento que eu tenho esses 2 episódios, eu posso ser caracterizada como uma paciente epilética. Como podemos detectar a crise epilética, né? De tá conversando com uma pessoa, a pessoa teve uma crise, o que nos faz enxergar essa crise? Selma, as crises elas são muito diversas. Embora a maior parte da população, quando pensa em epilepsia, pensa naquela crise que o paciente está no chão se debatendo, que os braços e as pernas se debatem, baba, o olho vira, ele não responde, etc. Existem muitos outros tipos de crise. E existem crises muito discretas. Existem crises onde o paciente apenas tem uma parada comportamental, paradinho, pode fazer uma piscada ou um movimento na boca como se estivesse mastigando alguma coisa, e daqui a pouco tudo volta ao normal. Isso pode durar segundos, então é muito difícil. Mas basicamente, quando a gente tem um comprometimento motor, ou algum movimento de um braço, ou o olhinho batendo para um lado, ou um desvio da boca, um desvio do olho, desvio da cabeça, enfim, quando a gente tem um comprometimento motor, fica mais fácil do que quando a gente não tem. Embora, é claro, se você estiver conversando com uma pessoa e ela de repente parar, ficar te olhando sem te responder, né, sem ter nenhum contato, você vai saber que algo errado está acontecendo e vai se suspeitar, né? Mas esse tipo de crise acaba sendo mais difícil de ser detectada pela população. Vamos de novo com um rápido intervalo? Vamos. Já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, agora falando sobre epilepsia, com a doutora Ellen, né? Nós já falamos o que é epilepsia, né? O que nós podemos fazer diante de uma pessoa que está sofrendo esse ataque epilético? Então, assim, são alguns cuidados que a gente tem no sentido de proteger a pessoa. Né? A gente tem aquela falsa impressão de que a pessoa vai engolir a língua, de que a pessoa vai se afogar com a língua. Isso é crendice popular. Então, assim, vou falar primeiro o que a gente tem que fazer, depois eu vou falar o que a gente não pode fazer. Melhor. Primeiro, a gente tem que tentar manter a calma. Né? É o essencial. É difícil, a gente sabe, especialmente para os pais, quando estão presenciando uma criança com crise, é difícil manter a calma. Mas mantenha calma, posicione essa pessoa numa situação confortável, o que também nem sempre é fácil, porque o paciente pode estar duro, pode estar se debatendo, né? Ele pode estar numa posição já desfavorável. Então, afaste os móveis que estejam perto para que essa pessoa não se machuque. Pega um objeto macio, um travesseiro, uma almofada, uma jaqueta, uma toalha, dobra, coloca embaixo da cabeça para que a pessoa não bata na cabeça. Se for uma pessoa epilética, já
que já sabe, já toma medicação, já faz tratamento, se essa crise durar menos de 5 minutos, você não precisa necessariamente ir para um pronto atendimento. Você pode entrar em contato com o médico que atende esse paciente para fazer um ajuste de medicação. Sim. Se for uma primeira crise, necessariamente essa pessoa precisa de uma investigação, então precisa procurar um médico. O que a gente não pode fazer de maneira nenhuma, especialmente em crianças, nunca chacoalhar o paciente. No desespero, o pai pega a criança pelo ombro e faz um movimento de chicote. Tipo, pra volta, exatamente. Né? A cabecinha do bebê faz esse movimento que pode fazer um monte de lesão neurológica. Olha só. Isso não pode ser feito. A gente não deve jogar água ou colocar o paciente embaixo do chuveiro ou colocar na banheira. A água não vai acordar o paciente e ainda pode provocar um afogamento. Uma morte por afogamento. Então, é muito importante, especialmente, esses dois cuidados. Outra coisa que a gente não deve fazer é colocar a mão dentro da cavidade oral, dentro da boca da pessoa, nem colocar objetos. Tem alguns pacientes que, quando fazem crise, eles têm um movimento de trismo, um movimento de fechar a boca tão grande que é capaz de lesionar, de cortar e até de tirar fora o dedo de uma pessoa que estiver ali dentro. Então, a força da mandíbula. A força é muito grande. Então, não se coloca dedo, a pessoa não vai engolir a língua, não vai ficar afogada por causa da língua. E não se coloca nenhum objeto, porque o objeto pode machucar a boca da pessoa. Você vai botar uma colher, um cabo de garfo, enfim, qualquer outra coisa. Você pode lesionar. Então, vira do lado, espera passar. Se demorou mais de 5 minutos, se não voltou em 5 minutos, liga para o SAMU, pede um atendimento de urgência. Se acabou em 5 minutos, se já é epilético, liga para o médico que atende. Se não é, aí precisa procurar um atendimento de emergência. É muito importante para o médico que está avaliando esse paciente saber detalhadamente como é a crise convulsiva. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto muito aos meus pacientes. Aí você sabe imitar a crise, né? Vocês viram que eu costumo, né, às vezes, dar alguns exemplos imitando, porque é assim que a gente entende como é a crise convulsiva. O pai não vai saber me falar que o paciente teve uma versão da cabeça para o lado direito ou para o lado esquerdo, com uma versão, enfim. Porque tem essa diferença. Existe essa diferença e de acordo com o tipo de crise clínica, com como o organismo, como o corpo manifestou aquilo, eu consigo saber mais ou menos em qual topografia, qual localização do meu cérebro essa crise foi, se foi um pedaço só do cérebro acometido, se foi o cérebro todo. Então, primeira coisa é saber muito detalhadamente como foi a crise, o que aconteceu antes, durante e depois da crise, quanto tempo durou essa crise, o que a pessoa apresentou. Todo paciente que tem uma crise, ele precisa fazer um eletroencefalograma, de preferência com um profissional que seja especializado no laudo desse tipo de exame. Dependendo do tipo de crise convulsiva, se indica ou não a realização de um exame de imagem como a tomografia ou a ressonância. Mas o eletroencefalograma é o exame que, na maioria das vezes, vai nos ajudar tanto no diagnóstico como no direcionamento do tratamento. Porque dependendo do tipo da crise, a gente usa determinados tipos de fármacos, de drogas antiepiléticas, e em outros tipos são outras medicações. Falando de epilepsia, vamos falar de crise convulsiva febril. Ótimo. Então, assim, pra gente falar disso, Selma, que é um assunto que preocupa muitos pais e que tem uma boa prevalência na faixa etária pediátrica, é primeiro importante a gente lembrar que isso não é uma epilepsia. Não. A epilepsia, a gente sabe que se crises convulsivas epiléticas acontecerem, a gente vai ter uma lesão no cérebro do paciente. Sim. Na crise convulsiva febril, não. Então, basicamente, a crise convulsiva febril, ela acomete crianças na faixa etária dos 6 meses de idade até os 5 anos e meio. Ela é causada porque a criança tem uma imaturidade no sistema, na conexão cerebral dela, que não é capaz de abortar a excitação neuronal no momento de aumento de temperatura. Sim. Ela não causa nenhum tipo de lesão no cérebro e ela só ocorre ou antes ou durante um quadro febril. Esse foi caso febril, mais ou menos quantos graus? Assim, tem que estar bem elevada? Não necessariamente. Não necessariamente? Tem criança que com 37,2, 37,3 já faz, e tem criança que faz a crise sem apresentar a febre. A febre pode acontecer até 24 horas depois. Então não é necessariamente o aumento em si da temperatura, mas é o nível de excitação que o cérebro vai ter, que o neurônio vai ter e que o organismo daquela criança, os mecanismos cerebrais da criança não vão ser capazes de conter.
E essa confusão é como a crise epilética que nós falamos, também de, às vezes, os gestos, a boca, o olho. Essa é mais específica. Esse tipo de crise, ele tem que acometer o corpo inteiro da criança. Diferente da epilepsia, né, ou da crise convulsiva não febril, que você pode acometer só determinada região do corpo, na crise convulsiva febril, é prerrogativa diagnóstica que a criança tenha perda de consciência, que seja uma crise generalizada. Como? Essa crise que a criança se debate, ela perde a consciência, às vezes ela tem essa alorreia, às vezes ela tem liberação de xixi, ela evacua, a gente pode ter tudo isso. Eu não posso ter, pensando em crise convulsiva febril, eu não posso ter uma crise focal, ou seja, aquela crise que é uma parte só do corpo, só o bracinho fazendo assim, ou a crise que a criança, ela olha, ela tá paradinha olhando para você, ela só faz o movimento mastigatório. A crise convulsiva febril, a criança vai perder a consciência, ela é uma criança que vai ao chão geralmente, ela tem aquele quadro mais grave que a gente está acostumado a ver. Isso é importante para o diagnóstico. E é importante saber que quanto mais passa a idade, menor a chance de acontecer. Ai, nós mesmos que somos, né, mães, eu que sou mãe da bebezinha, a gente fica super preocupada, fala, nossa, aí você falando tudo isso, fala, nossa, e eu em uma situação dessa? Numa situação dessa não tem jeito, tem que correr para pronto atendimento, né? Se a crise demorar, vai ser realizada medicação, né, para abortar a crise, mas é algo facilmente tratável, né? Então você pode fazer uma medicação ou que a criança vai só usar no momento da febre, que é o mais indicado hoje em dia, né, para conter a crise, ou uma medicação de uso contínuo, para que essa criança não tenha novos episódios. Mas é algo completamente diferente, e isso é importante a gente deixar claro, de uma epilepsia ou de uma crise convulsiva não febril. Não existe crise convulsiva febril, a gente não caracteriza crise convulsiva febril numa criança, por exemplo, que não seja totalmente normal. A criança não pode ter nenhum atraso, não pode ter, por exemplo, uma paralisia cerebral, nem que seja leve, não pode ter nenhum outro problema neurológico, se a gente está falando de uma crise convulsiva febril. Sim, que é febril. É febril, é só desencadeada por imaturidade do cérebro, não por nenhum outro problema associado. Doutora, nós estamos já terminando nosso programa, mas nós ainda não falamos sobre o tratamento da epilepsia. Vamos falar rapidinho para a gente finalizar. O tratamento da epilepsia, ele é exclusivamente medicamentoso, exclusivamente não, né? 70% dos pacientes vão responder super bem ao uso de medicação, nunca mais vão ter crise convulsiva, mas a gente tem 30% de pacientes que são epiléticos refratários. Você vai colocar 2, 3, 4 drogas, não vai conseguir. Para esses pacientes, a gente tem 2 outras soluções, que é a dieta cetogênica, que é indicada em casos específicos, não é o tipo específico de dieta que ajuda no controle de crise. Alguns casos a gente faz indicação cirúrgica, né? Indicação cirúrgica para epilepsia. E existe também hoje um marcadorzinho que é o VNS, que é como se fosse um marca-passo cerebral que ajuda na diminuição dessas crises, que ele é implantado aqui nessa região, que é a região do nervo vago, e nos ajuda no controle. Isso diminui, mas não acaba com as crises, assim como a dieta cetogênica. Mas o paciente que vai para uma cirurgia, se for só uma localização do cérebro que emitir ali a descarga elétrica para crise, ele tem grande chance de ficar sem crise. Mas o tratamento da epilepsia, ele é eminentemente medicamentoso. Então pode ser que em algumas situações tenha cura. 70% dos pacientes têm cura. A gente fala em cura depois de 2 anos sem ter crise convulsiva. Olha. Daí a gente tem a possibilidade de tentar uma retirada de medicação e esse paciente tem grande chance de não ter mais crise. Doutora Ellen, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Agora lá em Santa Cruz, estamos com uma clínica nova? Estamos, uma clínica interdisciplinar, com vários profissionais atendendo na área de pediatria e adolescência. Então somos eu, neuropediatra, gastropediatra, fono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, somos em 7 profissionais especializadas no tratamento de crianças e adolescentes. Esperamos você lá para conhecer nossa clínica. Nós vamos sim. Tem a doutora Daniela que já veio aqui no nosso programa, é pediatra, e a minha bebê está lá também. Um abraço, doutora Daniela. Gente, nós vamos terminando por aqui, o Mais Saúde na TV. Agradecimento a Pedrinho, cabeleireiro e equipe, pelo meu cabelo, a minha make de hoje. Um beijo bem grande e até a próxima semana.